impactos ambientais dos incêndios e da seca para o agronegócio. Eu converso agora com Samantha Pineda, advogada, especialista em direito ambiental. Muito bem-vinda, Samantha. Perdemos o sinal da advogada especialista em direito ambiental, Samantha Pineda. Vamos ver se a gente consegue restabelecer, para a gente dar sequência aqui na nossa conversa, né, nesse bloco, falando das ações do governo que estão sendo apresentadas aí, né, para esse combate aos incêndios florestais, né, o prejuízo que a gente vem falando aqui em relação ao agronegócio. Vamos ver se a gente reconecta com Samantha Pineda. Agora, 5h38, hora de Brasília. Voltamos. Agora sim, eu converso com Samantha Pineda. Samantha, minha querida, muito bem-vinda. Oi, boa tarde, Simone. Bom te ver. E bom ver aquela mesa, finalmente, depois de muitos anos, cheia de autoridades que podem tomar alguma providência. Pena que vem no momento que é agora, né, para remediar, não era para prevenir. Mas enfim, antes tarde do que nunca, né? Demorou muito? Vamos pegar esse gancho aí dessa reunião que está ocorrendo agora, que a gente acabou de mostrar ao professor Paulo Artacho, né, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, falando, né, apresentando aí ao presidente Lula, ao vice-presidente, aos presidentes da Câmara, do Senado, enfim, a mesa cheia, como a gente está falando aqui, mas pegando o teu gancho, demorou para isso acontecer? Demais, Simone, demais. Inclusive a própria SBPC, na discussão do Código Florestal, que aconteceu aí, lembrando que o Código tem 12 anos, então aconteceu há pelo menos uns 15 anos atrás, a SBPC era contra o Código, queria que o Código fosse diferente, foi muito rígida com relação a que tinha que ter mais áreas de preservação, e nós do outro lado, quando estávamos ali do lado prático, né, pelo setor produtivo ajudando a escrever o código, dizendo, olha, a gente precisa implantar urgente o que é possível, porque sim, existe uma degradação ambiental que está sendo feita principalmente pelo hemisfério norte, Europa, Estados Unidos e também pela China, que está crescendo desenfreadamente, isso vai dar problema. Então, que o Brasil tenha seu Código Florestal implementado e depois desse Código Florestal, que a gente consiga partir para outras coisas. Foi uma fase de grande produção legislativa, como a própria Lei de Biossegurança, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que até hoje, Simone, não estão implementados. As cidades ainda têm lixões, a gente tem muito descarte irregular de resíduos que vai parar no rio, que polui o rio, muito descarte irregular de esgoto, né? A gente tem marco de saneamento, mas que também não está totalmente implementado, então polui as águas, que polui o mar, que é o grande emissor de oxigênio do planeta. Então, assim, eu vejo hoje com muita satisfação essa reunião, que tem grandes líderes, mas eu que trabalho há 23 anos nessa área, sinto muito por isso não ter sido feito antes e a gente não poder evitar. Agora sim o nosso assunto, esse tanto de queimadas que a gente está vendo no Brasil, né? Não é só no Brasil, a gente está vendo no mundo todo. Ontem ainda assisti que Portugal está num estado catastrófico, pessoas morrendo. O leste europeu com enchentes parecidas com a do Rio Grande do Sul, e a gente não conseguiu evitar porque a gente não tomou as providências que deveria ter tomado no tempo certo. A ministra Marina Silva falando hoje, né, no Bom Dia Ministra, 900 mil hectares de lavouras queimados, não é? 1 milhão de hectares com vegetação florestal. A ministra também falando, né, na entrevista que as medidas, né, até agora elas não são suficientes, mas que o governo está buscando, aí como a gente está vendo também, viu agora nessa reunião aí, e eu te pergunto, quando a gente fala, né, nessa atuação do governo na autoridade climática, né, como é que você imagina que deve ser estruturada em relação a prazos, verbas, esse planejamento todo a médio prazo, Samantha? Eu me pergunto primeiro, você viu que eu estou aqui tossindo, né? Eu estou em Brasília, está irrespirável o nosso ar, né? Eu estou com a casa fechada para que a gente consiga respirar e ainda assim está difícil, está seco, está cheio de fumaça. Nós temos um ministério que desde o começo, o AgroMais mostrou muito isso, é um super ministério do meio ambiente. Ele ganhou maior tamanho, maior relevância, ele ganhou algumas
atribuições que não eram dele. Foi um ministério que, de fato, ele nasceu gigante. Enquanto a gente reclamava que o Ministério da Agricultura tinha sido cortado em 3, o Ministério do Meio Ambiente veio muito grande, já veio com esse nome, Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Eu entendo que uma autoridade climática não teria até uma nova função. Para que viria se nós temos a atribuição do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas como uma coisa que tem tudo a ver com a outra? A gente não toma medidas de política ambiental sem melhorar as mudanças climáticas, como eu acabei de falar, as políticas de resíduos, as políticas de combate ao desmatamento, elas deveriam estar todas ligadas. Inclusive era esse o posicionamento da ministra Marina, Simone, quando falou que nós faríamos no Brasil um governo onde as questões ambientais seriam transversais a outras pastas. O que eu imaginei, sendo uma profissional da área ambiental? Muito bem, a gente vai olhar para a infraestrutura pensando em meio ambiente, a gente vai olhar para a questão de agricultura pensando em meio ambiente, nós vamos fazer a questão de todas as políticas voltadas a essa questão. A gente vai melhorar, por exemplo, para conter as enchentes do Rio Grande do Sul, nós vamos melhorar o licenciamento para barragens, que seja mais célere, que seja menos burocrático. Nós vamos fazer com que toda a parte logística, Ferrogrão, que está parada faz 6 anos, possa ser acelerada para que nós tenhamos menos caminhões nas estradas e maior escoamento de safras. Nós vamos melhorar a fiscalização e fazer regularização fundiária para que nós tenhamos donos das áreas, exatamente o contrário do que o Dr. Cartacho está falando lá, que as florestas públicas agora têm que virar unidade de conservação. Pelo contrário, nós temos que pegar as florestas públicas, dar títulos às pessoas e fazer com que elas tenham uma área produtiva com 80% de reserva legal, mas que elas cuidem dessa área para que não haja fogo e desmatamento ilegal. Então, eu entendo que a estruturação, já que veio a autoridade climática, ela precisa agora sim olhar transversalmente para os planos do governo, falar em regularização fundiária, falar em logística, em saneamento, em tudo aquilo que desponta no meio ambiente. Porque a crise ambiental, ela chega quando o restante não deu conta de ser feito da maneira correta. Então, como nós não temos descarte adequado de resíduos, não temos saneamento, não temos regularização fundiária, é fácil para o criminoso colocar fogo, ninguém está lá para ver. A gente precisa olhar para isso com mais seriedade e urgência. Eu não acho que tem que ser uma estruturação a longo prazo, nem a médio prazo, Simone. A COP30 é o ano que vem. O Brasil, infelizmente, vai ter uma imagem muito ruim para mostrar. Não adianta ficar procurando culpado. Eu já ouvi culparem o agro, eu já ouvi culparem o PCC, eu já ouvi culparem o pessoal que quer que saia essa interligação entre os oceanos. Enfim, o MST não são os culpados que nós temos que procurar, nós temos que procurar soluções. E dentro disso eu acho que o plano da autoridade climática precisa ser imediato. Samantha Pineda, advogada especialista em direito ambiental. Samantha, muito obrigada pela sua análise aqui pra gente hoje no nosso jornal e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para ti, viu? Obrigada, igualmente para vocês, Simone. Um abraço. Tchau, tchau.